Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos a Copa do Brasil, que chega a seus momentos mais emocionantes. A torcida do Fluminense comparece em grande número, comparece empolgada. Vamos confirmar as escalações de Fluminense e Corinthians, começando pelo time de Carlos Alberto Parreira, o time que traz uma torcida empolgadíssima hoje ao Maracanã. Fluminense jogando com o Fernando Henrique, número 1, Eduardo, número 6, Ed Carlos, 3, Luiz Alberto, 4, e Mariano improvisado na lateral esquerda com a número 2. No meio-campo, Wellington Monteiro, 5, Marquinho, 8, Conca, 11, Thiago Neves, 10. Como falou o Mano Menezes, o meio-campo ofensivo do Fluminense. Na frente, Fred, número 9, Maicon, 7. Técnico Carlos Alberto Parreira. Corinthians escalado com o Felipe no gol. Vamos à escalação do time de Mano Menezes, o time que tem a vantagem para esse jogo. Felipe é o goleiro, Alessandro, número 5, Chicão, 3, William de volta com a 4, André Santos ao 27. No meio-campo, Christian, número 6, Elias, 7, Douglas, 10, Jorge Henrique joga com a 23, Ronaldo com a 9, Dentinho, número 31. Praticamente 3 atacantes no esquema do Mano Menezes. O trio é muito experiente, vamos confirmar o trio. Você vê o Simon no centro na imagem. Carlos Eugênio Simon, do Rio Grande do Sul, da FIFA, é o árbitro. Os auxiliares são Roberto Bratz e Marcelo Barisson. Fluminense jogando com a sua tradicional camisa tricolor. Aliás, essa é a nova camisa tricolor lançada no início da semana passada. Uma camisa que no visual na televisão você vê que ela fica um pouco diferente porque ela tem mais listras. Vamos para o jogo aqui no Maracanã. Apita Simon. Começa o primeiro tempo, chove nesse momento no Rio. Começa o primeiro tempo, essa é a Copa do Brasil. Fred, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Marquinho trabalhando pela esquerda. Fluminense tem hoje Paulo César Vasconcelos, Mariano improvisado na lateral esquerda e um meio-campo ofensivo. O único volante realmente de ofício é o Wellington Monteiro, Paulo César. Pois é, o Mariano vai suportar um dobrado ali, porque certamente o Mano vai liberar muito o André Santos. Agora o Mano foi bem objetivo antes de começar o jogo, na entrevista ao Carlos Cereto, quando disse que a partir do instante que a bola rola, o jogo pode ganhar uma outra dimensão. E o Parreira também foi preciso. O Fluminense hoje não pode, sob hipótese alguma, errar. Especialmente passes, Luiz. Dario Conca, trabalhando com Fred, de novo Dario Conca. Bola vem para a esquerda para o Mariano. São os primeiros movimentos do primeiro tempo, tem cruzamento para a área. Sobra mais uma vez do Fluminense. Conca na entrada da área. Puxa, gira para a esquerda. Vem Fluminense para cima do Corinthians, tem cruzamento, bola fechada, Felipe dá rebote, o gramado está escorregadio. A dividida na entrada da área do Corinthians. Tentativa de lançamento longo para Ronaldo. E Elton faz o gol de empate do Vasco. Gol importante sem mando de campo. Um para o Vitória, um para o Vasco. Aqui vem Fluminense, apoiado pela torcida. Thiago Neves, toque para o Maicon, de costas para marcação dentro da grande área. Ele busca o drible. Bola tocada para o lado. Vem Fluminense para cima do Corinthians. 1 minuto no primeiro tempo. Aí Thiago Neves começou no Paraná Clube. Vai sair do Fluminense no meio do ano, vai jogar no mundo árabe. Bola para o Maicon, girou, caiu. Parreira pede uma falta. Simon estava longe, não deu. O André deu um puxão ali na manga da camisa do Maicon, mas o Simon não percebeu. Maicon evitou a saída da bola. Voltou. Teve cruzamento para a área. Luiz. Vitorino Sherman. Michael foi julgado anteontem. Ele tinha sido expulso na partida contra o Goiás. Foi julgado, pegou um jogo, já tinha cumprido, foi liberado para jogar. Reposição do Eduardo para o Thiago Neves na entrada da área. Girou, caiu. O Fluminense é muito bom nas bolas paradas e tem uma falta muito perigosa. 2 minutos no primeiro tempo, derrubado o Thiago Neves. Paulo César Vasconcelos, falta do Elias. Você vê que o Elias dá com a coxa direita, ele desloca o Thiago Neves. Agora o Corinthians muito atrás, não conseguiu ainda passar do meio de campo. Tá o goleiro Felipe. Temos ali aquela caneta laser. Você viu ali uma luz verde no rosto do Felipe. Conversam os jogadores do Fluminense. Eduardo passou alguma informação. Eduardo ainda é jogador do Corinthians, está emprestado ao Fluminense. A torcida empurra, a torcida dita o ritmo do jogo. Falta 26 metros, pouco mais de 26 metros. Conca e Thiago Neves na bola. Fred também está posicionado. Fred passou, vem Thiago Neves, bateu a falta por baixo, ficou na barreira. Mariano corre atrás da bola, pressão inicial do Fluminense com o Corinthians muito recuado.
Estamos ainda no início do jogo, apenas 3 minutos. Essa pressão aconteceu em São Paulo. O Corinthians partiu com tudo para cima do Fluminense no Pacaembu. Fez um gol no primeiro tempo, poderia ter feito pelo menos outros 2. Tenta sair para o jogo o Corinthians. Christian acabou errando o passe. Na sequência ele se recupera bem. Faz a distribuição na esquerda para o André Santos. Perde a dividida. O Fluminense joga com raça, joga com vontade. Eduardo. Thiago Neves, do jeito que ele gosta, ajeitou, puxou para o meio. Eduardo tentou a finalização, chute torto. Mas houve desvio, tem escanteio para o Fluminense. Aí Eduardo Ratinho, revelado pelo Corinthians, e o Felipe está na bronca. Veja aí a finalização do Eduardo, a bola desvia. Foi tocada pelo William. O Mano esperava essa pressão inicial do Fluminense. 0 Fluminense, 0 Corinthians. Está ali o Maicon marcado pelo André Santos. É escanteio para o Fluminense, uma cobrança mais aberta. Tentativa de cabeça do Luiz Alberto para a defesa de Felipe. Veja aí mais uma vez, Luiz Alberto cabeceando. Felipe, um goleiro muito alto. Foi lá em cima e pegou sem problemas. Houve o toque de mão. Falta marcada a favor do Corinthians. Corinthians não perde para o Fluminense desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2005. Fluminense venceu por 1-0 em Mojimirim, gol de Gabriel. Aí você vê o banco do Fluminense. Vamos confirmar para você os reservas à disposição de Carlos Alberto Parreira. Eles são Ricardo Berna, Cássio, Diguinho de volta ao banco, Maurício, Fabinho, Tartar e Alain. Esse é o banco do Fluminense. Diguinho recuperado de uma tuberculose. Vem para o jogo Corinthians. Douglas. Jorge Henrique. Ele é muito veloz e habilidoso. Puxou para o meio. Caiu. Falta perigosa a favor do Corinthians. O Fluminense já teve uma falta perigosa a seu favor. Foi derrubado agora Jorge Henrique. Você está revendo a falta de Eduardo em Jorge Henrique. Jogada que teve o dedo do Mano Menezes há pouco. Ele pediu para o Jorge Henrique jogar bem aberto aqui na esquerda. É bom momento a favor do Corinthians de Ronaldo. Ele quer o Jorge Henrique atuando como se fosse um ponta, a moda antiga, partindo para cima, tentando o drible. Está preocupado o goleiro Fernando Henrique. Fernando Henrique é paulista de Bauru. Lembrando que se o Corinthians fizer um gol, o Fluminense passa a precisar de 3. A vantagem do Corinthians se torna muito grande. Ronaldo não marca 2 jogos, cobrança 25 metros e 70 centímetros. Bom momento a favor do Corinthians. O Christian pega muito forte na bola. Gramado está molhado. Chicão na cobrança. Gol! É do Corinthians! Chicão batendo falta. Chicão consegue o gol que o Corinthians queria nesse início de jogo. Chicão, 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Paulo César Vasconcelos. Luiz Carlos, essa cobrança mostra que o Fernando Henrique não tinha a menor ideia de como o Chicão bate falta. Porque ele deu exatamente o canto que o Chicão gosta de colocar a bola em cobranças de falta. Quando ele foi, já era tarde. Ele abriu esse canto para o Chicão. Ele chamou a cobrança para esse canto. Chicão é hoje um dos melhores cobradores de falta em atividade no futebol brasileiro. E o Corinthians, que até então não tinha atacado, não tinha nem sequer praticamente passado do meio de campo, coloca o Fluminense agora numa situação delicadíssima no jogo. Carlos Cereto. O Chicão treinou muito a bola parada ontem, General Severiano, treino fechado para a imprensa. Chicão já marcou 22 gols com a camisa do Corinthians, 23 com esse, cobrando falta. Lembrando que na semifinal do campeonato ele também marcou um gol de falta. Semifinal do Campeonato Paulista, final, né, contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Fluminense se vê agora na mesma situação da Libertadores no ano passado contra o São Paulo. No Morumbi, o São Paulo fez 1-0 e chegou a empatar o jogo aqui no Maracanã. Fluminense venceu o São Paulo por 3-1, mas vem Corinthians. Fluminense sente o gol. Douglas. Gol no início era tudo que o Corinthians queria. E era tudo que o Parreira não queria. Você ouviu o técnico do Fluminense falando. Corinthians consegue 1-0 no início do jogo. Dario Conca tenta tirar. Paulo César Vasconcelos. Agora o Fluminense vai ter que demonstrar equilíbrio.
E é evidente que o Corinthians, com a qualidade que tem na troca de passe, é um time muito bem arrumado, vai tentar explorar esse desequilíbrio do Fluminense. Faz muita festa a torcida do Corinthians aqui no Maracanã. 0 Fluminense, 1 Corinthians. Chegamos às quartas de final da Copa do Brasil. Falta a favor do Fluminense. Derrubado o Dario Conca. Conca está pedindo o Fluminense mais na frente. Olha só, Luiz, dos gols do Chicão, 13 foram de pênalti e 5 em cobranças de falta, além de um gol de cabeça. Falta para o Fluminense, tem cruzamento, Luiz Alberto de cabeça. A bola sai da grande área. André Santos. Briga com o Conca. O argentino foi o último a tocar na bola. O último toque de Dario Conca, ele reclama sem nenhuma razão. Brasileirão ao vivo, no sábado tem Goiás e Internacional, menos para o estado de Goiás. No domingo, Santo André e Flamengo no Sport TV e no Globosat HD, menos para o estado de São Paulo, às 5h30 da tarde. Está jogando o Mariano. Torcida do Fluminense sentiu. Maicon, do jeito que ele gosta, pela esquerda, cortou para o meio, caiu. Simulação. Vem aí cartão amarelo para Maicon. Simon dá a simulação do jovem atacante do Fluminense. Vamos ver de novo o lance. Simulação. Simulação, Luiz. Pagou aí pela juventude. Revejam o lance. Ele, ao perceber que a bola escapou um pouco demais no momento do drible, optou pela encenação. Só que o Simon estava muito bem colocado e percebeu essa encenação. Vamos confirmar o banco do Corinthians. Rapidamente o banco do Corinthians. Para você, Júlio César, Diego, Jean, Boquita, Moraes, Souza e Otacílio Neto. Vitorino Sherman. O campo muito molhado, Conca agora trocou de chuteira. Optou por uma chuteira com travas mais altas. Vitorino, como é que está o Parreira? Aconteceu tudo que ele não queria. Pois é, guarde preocupado aqui. Na hora da falta que resultou no gol do Corinthians, o Parreira virou-se para o banco e disse: não pode fazer falta aí. Dito e feito. Tem lançamento longo, impedimento do ataque do Corinthians, impedimento do Douglas. Paulo César Vasconcelos. Um pouquinho adiantado, né? Fiquei com a impressão que estava ali digamos, um joanete adiantado. Corinthians fez 1-0 com o Chicão. Chicão foi vice-campeão da Copa do Brasil jogando pelo Figueirense, perdeu o título para o Fluminense. Aliás, vem de 2 vices seguidos o Chicão. Foi vice ano passado com a camisa do Corinthians. Ele e o André Santos, né, Luiz? Exatamente. Virada de jogo, condição legal. Olha a chance do Corinthians, o toque por cima. Gol! É do Corinthians! Jorge Henrique! A festa é da Fiel, a festa é da torcida corintiana. O Corinthians faz 2-0 com o Jorge Henrique. Agora o Fluminense precisa de 4. Paulo César Vasconcelos. Ficou muito mais difícil, que já era complicado. Agora, você tem mais um exemplo de como é falha a marcação da equipe do Fluminense. Até agora, o gol marcado pelo melhor jogador do time nesse início de partida. Para afinal de contas, não temos nem 20 minutos ainda, o Jorge Henrique. Agora, percebam como ele se despreende da marcação do Eduardo Ratinho, porque a marcação da equipe do Fluminense não conseguiu se encontrar nesse início de jogo. 2-0 e agora o Fluminense dependerá muito mais da sua torcida? Sim, mas precisa se reorganizar, Luiz, e por um momento parece difícil. Gol de coxa de Jorge Henrique. Jorge Henrique, revelado nas categorias de base do Botafogo, passou pelo Atlético Paranaense, pelo Santo André, voltou para o Botafogo, 6º gol dele com a camisa do Corinthians. Maicon, calada a torcida do Fluminense, a festa é corintiana no Maracanã. Fluminense agora precisa de 4. Tarefa do Fluminense é dificílima nesse momento no Maracanã. Impossível, Paulo César Vasconcelos. Muito difícil, Luiz, muito difícil mesmo. Afinal de contas, esses 2-0, eles foram conseguidos com razoável facilidade e por uma equipe que está muito bem organizada dentro de campo, que sabe o que fazer desde o momento em que sai da defesa para o ataque. E um Fluminense que não consegue se encontrar. Se pudesse, sabe o que o Parreira faria agora? Pediria um tempo para conversar com o seu jogador. 2-0 Corinthians. No primeiro jogo no Pacaembu, o Corinthians fez 1-0. Parreira está estático.
Christian faz o lançamento na direção do Ronaldo. Marquinho de cabeça. Dario Conca. Tá valendo a jogada. Conca foi desarmado. Bola tocada na direita. Dentinho passou, driblou, puxou pro meio, bateu pro gol. Fernando Henrique faz a defesa. O Fluminense tira do jeito que dá. Sobra de Elias. Alessandro. Invasão de campo. Tem um torcedor invadindo o campo. Ele veio na direção do Ronaldo. Uma cena rara no Maracanã. Há muito tempo que isso não acontecia no Maracanã. 0 Fluminense, 2 para o Corinthians. No primeiro jogo em São Paulo, o Corinthians fez 1-0, gol de Dentinho. O Fluminense agora precisa de 4 gols. Precisa de 2 de diferença. Dario Conca. Dribla o argentino, protege no meio de 3. Thiago Neves levantou a cabeça, faz o lançamento para o Maicon. Na trombada tenta Maicon com falta. Falta a favor do Corinthians. Fluminense e Corinthians vêm de resultados idênticos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatou com o Botafogo no Engenhão. 0-0. O Fluminense empatou com o Barueri em Barueri. Esse lance foi absolutamente normal. Um choque normal dos dois jogadores. Temos jogo pela frente, mas a situação do Corinthians é muito cômoda aqui no Maracanã. Ronaldo tocou atrás com Alessandro. Corinthians vai se classificando para as semifinais da Copa do Brasil, provavelmente para jogar contra o Vasco. Vasco também vai se classificando, fez 4-0 no Vitória no primeiro jogo. Está empatando no Barradão por 1-1. No Beira-Rio, 0 Internacional, 0 Flamengo. Até esse instante, o mesmo placar aqui do Maracanã. Tenta sair para o jogo o Fluminense. Marquinho, Conca. Marquinho pede na frente. Esse é o Wellington Monteiro. Eduardo Ratinho. De novo o Wellington Monteiro. Corinthians com uma enorme vantagem, recua para jogar nos contra-ataques. Chama o Fluminense para o seu campo. Conca. Thiago Neves. Tenta o primeiro drible, perde, Conca na sequência. Wellington Monteiro. De novo Conca. Tentou o Thiago Neves, bem na cobertura Christian. Está jogando com categoria. Toque errado. Eduardo ganha para o Fluminense. Marquinho. Temos 29 no primeiro tempo. Fluminense precisa de 4 gols. O Corinthians está na boa. Vem Fluminense. No talento do Thiago Neves. O cruzamento. Fred. Impedido. Marcado impedimento de Fred. Não vale o gol do Fluminense. Paulo César Vasconcelos. A linha da grande área ajuda, né? Ajuda para ver que o Fred está um pouquinho adiantado, sim. Muito bem marcado o impedimento pelo Roberto Braga. Impedimento de Fred. Não vale o gol do Fluminense. Está jogando o Fluminense mais uma vez pelo meio. Conca. Mariano dispara pela esquerda. Ele toca no meio com o Thiago Neves. De cabeça para o Fred. Caiu o Fred. Pediu falta. Fluminense leva vantagem. Conca toca boa bola para Maicon. Ele recebe na direita. Entra na grande área Maicon. Tenta o drible. Ainda Maicon na linha de fundo. Espera a hora do cruzamento. E ganha o escanteio para o Fluminense. Conca tem pressa, o time do Fluminense demonstra nervosismo. Corinthians conseguiu uma enorme vantagem hoje aqui no Maracanã. Temos jogo pela frente. 0 Fluminense e 2 Corinthians. Mariano. Conca. Passa pelo Jorge Henrique, toca atrás. Barreira canta a jogada, pede o lance aqui na direita. Eduardo vira a jogada na esquerda. 34 minutos no primeiro tempo. O torcedor está aflito. O Ronaldo participou pouco do jogo até esse instante. Alessandro. Elias. Jorge Henrique. Christian. Vai para André Santos. A bola vem de pé em pé. Troca passes o time do Corinthians. Valoriza a posse de bola. Toque de mão. Luiz, Mano Menezes agora dá um recado para o André Santos, dizendo o seguinte: olha, você não pode
sair da marcação do 7, mostrando o número 7 com os dedos, se referindo ao Maicon, atacante do Fluminense. Sempre transmissões especiais no Sport TV, comentários de Paulo César Vasconcelos. 0 Fluminense, 2 para o Corinthians. Foi expulso no Barradão o artilheiro Neto Baiano. Ainda mais complicada a situação do Vitória. Vitória 1, Vasco também 1, placar do primeiro jogo aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. 4-0 para o Vasco. Vai pintando Vasco e Corinthians numa semifinal. No Beira-Rio, 0 Internacional, 0 Flamengo. Mesmo placar do Maracanã. Se mantiverem esse placar, vão para os pênaltis Inter e Flamengo. O Coritiba já é semifinalista. Vira atacante o zagueiro Ed Carlos. Ele já perdeu uma boa chance. Tenta o drible, ainda de Carlos. Recebe a marcação do Douglas. E você viu que ninguém encostou. Como é que você vai fazer uma jogada de ultrapassagem? Tá reclamando agora. É claro, uma jogada de ultrapassagem que para ela para ser feita tem que alguém passar para o Ed Carlos servir. O Fluminense é muito estático. Wellington Monteiro. Tenta o cruzamento. Bola chega na esquerda. Mariano vem no apoio. Jogando improvisado na lateral esquerda. Ele fica torto. Alessandro. Alessandro no início de carreira era jogador de meio campo no Flamengo. Tempo vai passando, a situação do Fluminense se complica a cada minuto. O Fluminense precisa de 4 gols. O Corinthians conseguiu uma excelente vantagem aqui no Maracanã. O Fluminense busca pelo menos um gol ainda no primeiro tempo. Parreira está pedindo o time na frente. Pede a bola aqui na direita. Wellington Monteiro. Mais uma vez o Corinthians recua, deixa apenas o Ronaldo no círculo central. Todo o time do Corinthians recuado. Maicon. Tenta o giro pela esquerda. Acaba sendo desarmado. Fica só o Luiz Alberto para tomar conta do Ronaldo. E o Luiz Alberto que já enfrentou o Ronaldo 2 vezes na Espanha e nunca tinha perdido. Tem bandeirão da torcida do Corinthians aqui no Maracanã. A bonita festa da Fiel. 0 Fluminense, 2 para o Corinthians. Fred tentou na frente. Ganha tempo o goleiro Felipe. Ele só pode ficar 6 segundos com a bola. Então, até o momento, nós temos Corinthians de Ronaldo e Vasco numa semifinal e Internacional e Coritiba na outra. Torcida do Fluminense, que não está tendo muito o que comemorar, vibra com o gol do Tyson. O placar anuncia o gol do Internacional aqui no Maracanã. Conca. Errou o passe para o Thiago Neves. Christian. Jorge Henrique com o autor do segundo gol do Corinthians. Chicão fez o primeiro. André Santos. Maicon já ficou, ele faz a virada de jogo na direita. Temos quase 43. Primeiro tempo, Alessandro. Jogada de ultrapassagem para o Alessandro. Ele perde para Conca. Marquinhos acabou não dominando. Você vê o confronto, Luiz, até o momento de um time que está muito mais bem distribuído dentro de campo, que sabe o que fazer quando está com a bola e que só vence por 2-0 porque diminuiu muito o seu ritmo. O Fluminense não consegue se encontrar, o Fluminense não consegue fazer isso aí que o Corinthians faz, ó, troca de passes. Elias faz o lançamento para o Ronaldo. A bola não chega no artilheiro, não chega no fenômeno. Ó, veja que é a saída de bola. Fred dessa vez ganhou sozinho e está sozinho no ataque. Vai ter que se virar sozinho o Fred. Bateu pro gol, Felipe. Você viu a saída de bola, a chegada do Fred, agora chega sozinho. Ninguém conseguiu acompanhar. Jorge Henrique. A torcida que canta mais alto aqui no Maracanã é a torcida do Corinthians. Fluminense calada nesse instante. Conca de cabeça. Para o Fred na entrada da área. Tentativa para o Maicon. Paulo César Vasconcelos. Se você fosse Parreira, mexeria no time do Fluminense para o segundo tempo? Luiz, teria que mexer, mas também não tem tantas opções assim. Na verdade, os jogadores que ele mais apostou, Conca, Thiago Neves e o próprio Fred, foram os que menos renderam.
Lançamento errado do Thiago Neves para o Fred. Banco do Flu, jogadores de linha: Cássio, Diguinho, Maurício, Fabinho, Tartá e Alan. André Santos ganhou a dividida, faz o toque para o Ronaldo. O que ele precisa, Luiz, é de velocidade e jogo pelas laterais. É possível tentar conseguir com esses jogadores. Tartá seria uma boa opção? Tartá poderia ser uma boa opção, porque o Fluminense simplesmente não tem jogada pelas laterais e não tem velocidade. Veja, um time que perde 2-0, olha como é lenta essa saída de bola da defesa para o ataque. Perde de 2-0 e precisa de 2 gols de vantagem. Portanto, precisa fazer 4 gols. Vamos ter mais 1 minuto. Vamos até 46 no primeiro tempo. Daqui a pouquinho, no intervalo, tudo da Copa do Brasil. Todos os lances, os gols. Nós temos o Inter vencendo o Flamengo por 1-0. Vitória e Vasco vão empatando por 1-1. Aqui o Corinthians vence o Fluminense. Thiago Neves. Esse é o Wellington Monteiro. Conca. Divide Conca. Divide de novo. Está sentindo o André Santos na dividida com o Dario Conca. Christian. Apita Simon. Fim de primeiro tempo. 45 minutos especiais para o Corinthians. A torcida do Fluminense vaia. 0 Fluminense, 2 para o Corinthians. Sempre lembrando o placar do primeiro jogo no Pacaembu. 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Começa o segundo tempo, a saída do Corinthians. Você ligado no Sport TV, acompanhando as quartas de final da Copa do Brasil. Até o momento vai pintando numa das semifinais Corinthians e Vasco. São os primeiros movimentos do segundo tempo para você. Corinthians começa trocando passes. Douglas faz a virada aqui na direita para o Dentinho. Alessandro se apresenta. O Fluminense colocou o garoto Dieguinho na lateral esquerda. Com isso o Mariano volta para sua posição, volta para a lateral direita. Jorge Henrique, Douglas. André Santos. Alan da combate, a bola é recuada. William tirando. Ed Carlos. Vitorino. Deixa eu fazer uma correção aqui. O Diguinho continua se recuperando de uma tuberculose, ele não voltou. Temos o Dieguinho, número 14, na lateral esquerda agora do Fluminense. Ele já foi lançado. Paulo César Vasconcelos em relação ao Fluminense. O que fazer? Partir para cima e ficar muito vulnerável atrás? Partir para cima. Tentar caprichar na troca de passes, movimentação. Thiago Neves foi vigiado e anulado pelo Christian, Conca, Fred. Todos eles têm que se movimentar. Agora, sabendo que o time vai correr risco o tempo inteiro. Até porque, Luiz, é bom também esclarecer uma coisa. O Fluminense perde para uma equipe que é superior. Para uma equipe que está mais bem armada por ter mais tempo. Não é um resultado absurdo que acontece aqui no Maracanã, não. Choque cabeça com cabeça. Aí você vê o Dieguinho, lateral esquerdo, também muito garoto. O Fluminense hoje tem 2 garotos na lateral esquerda, João Paulo e Dieguinho, são os 2 laterais. Ed Carlos, está jogando o Fluminense. Ainda há pouco nós trouxemos para você o pisão do Ayrton no Nilmar, e o Nilmar falou agora em Porto Alegre que não percebeu maldade na jogada com o jogador do Flamengo. São informações da Copa do Brasil, tudo da Copa do Brasil na sequência no Sport TV News com a Vanessa Rich. Luiz Alberto. Wellington Monteiro. Vai para Ed Carlos. De novo Luiz Alberto. Marquinho. Dieguinho. O garoto vem para cima. Cara, a marcação do Alessandro. Tenta chegar à linha de fundo. Ainda Dieguinho. Você vê. Atrás desse torcedor de cinza, o Dunga. Tá ali o Dunga na imagem. Técnico da seleção brasileira. Nós já mostramos para você o Jorginho. E você volta a ver aquele sinalizador ali no rosto do goleiro Felipe. Também no rosto do André Santos. Assim como no Simon, enfim. Falta marcada a favor do Fluminense. Conca faz o cruzamento para a entrada da grande área. Sobra do Fluminense. Thiago Neves. Girou, protegeu. Tem a marcação do William. Perde para o André Santos.
Mariano chega na dividida, a bola é do Corinthians. Corinthians teve 2 ou 3 excelentes contra-ataques no primeiro tempo, acabou perdendo todos. Impedimento de Ronaldo. Veja aí mais uma vez a marcação do impedimento do atacante do Corinthians. Zero Fluminense, 2 Corinthians. É de Carlos. Wellington Monteiro. Alan tocou de primeira para ninguém. Brasileirão ao vivo no sábado tem Goiás e Internacional, menos para o estado de Goiás no Sport TV. No domingo, Santo André e Flamengo no Sport TV e no Globosat HD, menos para o estado de São Paulo, às 5h30 da tarde. Você percebeu toda a tristeza da torcedora do Fluminense? A situação, como o Paulo César já colocou, é dramática. O Fluminense precisa de 4 gols. Alessandro. Alan ganhou. Dieguinho. Por baixo veio o Alessandro, a bola é do Fluminense. Dieguinho tem pressa, tá aí Mano Menezes. Tentando chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Passado o Corinthians foi vice-campeão, campeão esporte. Wellington Monteiro. A bola não está chegando lá na frente, o Fred veio aqui no meio-campo. Conca telegrafou o passe, quase errou. Wellington Monteiro. Marquinho, vai para Mariano. Tá no mano a mano lateral do Fluminense, faz o cruzamento para o Fred, é escanteio para o Fluminense. Corte de William. Tempo vai passando, o Corinthians vai se classificando. Até o momento nós temos Corinthians e Vasco numa das semifinais, Internacional e Coritiba na outra. Tem escanteio para o Fluminense, cobrança alta e aberta. A bola passa pelo Alan. Conca com a sobra, mais um cruzamento, desviou, subiu, Felipe, soco na bola. Esse é Jorge Henrique, já parou o lance. Impedimento do ataque do Fluminense. Veja aí mais uma vez, impedimento marcado. Wellington Monteiro. Lembrando que ontem o Coritiba venceu a Ponte Preta por 1-0 no Couto Pereira. Coritiba já classificado para as semifinais. Corinthians vai se classificando, o Vasco também vai se classificando. Assim como o Internacional. Fred. Christian. Dentinho. Alessandro. Gira, volta a jogada. Dentinho. Ronaldo. Dentinho. Christian. Ronaldo. Voltou o lance para o André Santos. Ajeitou para o William. Troca passes do Corinthians. André Santos. E a volta marcada no lateral do Corinthians. Luiz. Carlos Cereto. Alguém no Corinthians, me parece o Elias, estaria sentindo uma contusão. O Boquita já está preparado para entrar, mas aí o Paulo Faria, médico do Corinthians, pediu um tempo para justamente ter a resposta. Se esse jogador vai suportar ou não continuar no jogo. Deu um pontapé sem bola o Thiago Neves. Um gesto violento. E um jogador que ainda não conseguiu se encontrar na partida. Tem um pouco ele, o Conca e o Fred. São 3 jogadores importantíssimos. Enquanto isso, você vê agora, nesse segundo tempo, um jogo mais coletivo do Corinthians. Saindo mais até para combater. Não ficando tão atrás, assim como ficou no primeiro. Está jogando o Dieguinho. Thiago Neves que vai vendo ir embora a possibilidade de ser campeão com a camisa do Fluminense. Ele que vai para o mundo árabe ao final do semestre. Foi campeão da Copa do Brasil em 2007, mas aquele time ele era reserva do Carlos Alberto. Fred, tentando o apoio do Mariano. Foi esperto o lateral do Fluminense. Puxa para o meio, ainda Mariano, na entrada da área. Conca, levantou. É boa jogada, marcado o impedimento. Não vale a finalização, não vale o chute na trave do Thiago Neves. Marcado impedimento do ataque do Fluminense. Paulo César Vasconcelos. Esse não estava não, saiu depois. Agora errou. O assistente, o Marcelo Barrisson, ele errou. Fred pede, tem lançamento pro artilheiro, bola pro Fred.
William raspou de cabeça, Fred dá sequência ao lance. Ele continua com a marcação do William. Conca pede. Dario Conca. Revolução nas costas do Fred. Fluminense não sai do ataque. Conca ajeitou, bateu pro gol. Felipe dá rebote mais uma vez. Alan de cabeça. Gol! É do Fluminense. Alan diminui. O Fluminense faz o primeiro. Alan, 1 para o Fluminense, 2 para o Corinthians. Felipe não segurou o chute de Conca. Alan, numa bonita cabeçada. Paulo César Vasconcelos. A diferença do Fluminense do primeiro para o segundo tempo é que esse chuta mais e o Felipe solta todas as bolas. Ele está inseguro quanto a tentar defendê-las, encaixá-las de primeira. É claro que agora o Fluminense vai tentar ir na base do entusiasmo. Continua muito difícil a situação, continua. Mas esse Fluminense do segundo tempo, pelo menos, está lutando mais do que aquele do primeiro tempo. Primeiro gol do Fluminense, agora o Fluminense passa a precisar de 3. Isso. Vitorino Sherman. Na jogada do gol, o Alan levou uma cotovelada, parece. Na barriga, ali perto da costela. Está sendo atendido aqui no canto, na lateral do gramado. Primeiro gol dele na Copa do Brasil. Ronaldo tentou o drible, faz o toque no meio. Está jogando o Fluminense. Temos quase 20 minutos no segundo tempo. Ainda é extremamente confortável a situação do Corinthians. Conca. Faz o lançamento para a velocidade do Mariano. Thiago Neves e Fred esperam. Mariano puxou para o meio. Thiago Neves pediu. Recebeu na entrada da área. Faz a devolução. Mariano na linha de fundo. Consegue o cruzamento. É escanteio para o Fluminense. A torcida acorda no Maracanã. É escanteio para o Fluminense. Cobrança na direção de Luiz Alberto. Alessandro. Tem a marcação do Luiz Alberto. Os dois foram jogadores do Flamengo. Alessandro protege bem. Passa pelo Luiz Alberto. Chegamos a 20 no segundo tempo. Elias. Vai para Douglas. O Corinthians vai mexer daqui a pouco. Falta do Marquinhos. Esse é o tipo de jogada que mata o técnico do time adversário. O Marquinhos vai atrás, o Douglas está caminhando para o lado, não está indo para frente, ele vai e faz a falta. O Corinthians quer exatamente isso, quer ter faltas, quer ter tempo. Fred. Bota na frente, protege, cai. Falta a favor do Fluminense. Fluminense já cobrou, Simon para. Tem cartão amarelo para o Elias. É isso, cartão para o Elias e sai o Dentinho para a entrada do Boquita, camisa 30 no Corinthians. Boa mexida, Paulo César. O Mano vai deixar o Jorge Henrique e o Ronaldo mais abertos, mais avançados, claro. O Boquita entra para dar um pouco mais de toque no meio de campo. O Corinthians está perdendo o toque do meio de campo. Toque que ele tanto teve no primeiro tempo, ele perdeu nesse segundo tempo. E por isso o Fluminense empurra o Corinthians para o seu próprio campo. Tá bonita essa festa da torcida, na verdade, a tentativa de incentivo ao time. A torcida do Fluminense não vai embora, não se cala, apesar da situação dramática desde praticamente o início do primeiro tempo. O torcedor merece todos os elogios possíveis. 1 Fluminense e 2 Corinthians. Aí o Chicão voltou do primeiro gol do Corinthians. Djalminha, Edmundo, Miller, Dinei, Paulo Nunes. São alguns dos jogadores que estarão no desafio Rio São Paulo de Showball, sexta, 7h30 da noite, ao vivo no Sport TV. Não houve falta no Marquinho. Bola para o Corinthians. Reclama o jogador do Fluminense que veio do Figueirense. Você ligado no Sport TV acompanhando a Copa do Brasil. Vai pintando Corinthians e Vasco numa semifinal. Internacional e Coritiba na outra. A torcida pede Tartá.
Seria uma boa nesse momento, Paulo César Vasconcelos? É jogador de velocidade, Luiz. É um momento da partida em que o Fluminense, é claro que não pode se desorganizar, mas precisa imprimir velocidade, precisa botar um pouco mais de dinamismo no jogo. Tem o domínio por hora do meio de campo, por isso a alteração feita pelo Mano para a entrada do Boquita. Mas velocidade não fará mal a essa equipe, não. Conca. Dieguinho. Fred se desloca, pede Dieguinho. Chama Fred. Ele volta o lance. Marinho Conca faz o lançamento. Boa bola para o Thiago Neves. Bateu pro gol. Gol! É do Fluminense. Thiago Neves empata o jogo. O torcedor começa a acreditar um pouco mais. Ótima bola de Conca para Thiago Neves. 2 para o Fluminense. 2 para o Corinthians. Thiago Neves. Paulo César Vasconcelos. Seria a hora de botar o Tartar. Por quê? Porque o Fluminense está precisando de velocidade. O Corinthians está meio atônito no jogo, não está sabendo o que está acontecendo e está sem meio de campo. Perdeu completamente o seu meio de campo. E o Fluminense está sabendo se aproveitar disso. Tem aí mais 22 minutos de jogo no tempo regulamentar. Uma torcida que não vai parar de incentivar a equipe para ir buscar o que parecia praticamente impossível. Agora faltam 2 gols para o Fluminense. Ainda é muito confortável a situação do Corinthians, mas evidentemente já foi bem mais. Moraes. Vai para André Santos. Faz o toque no meio. Douglas protegeu muito bem. Vem Corinthians. Bola tocada para Alessandro. Copa do Brasil, quartas de final, um grande jogo no Maracanã. Empate até esse instante, até o momento. 2 Fluminense e 2 Corinthians. Douglas faz o toque para o Ronaldo. Cara a cara, bateu para o gol. Fernando Henrique com o pé. Especialidade do goleiro do Fluminense. Fernando Henrique com o pé. No primeiro bom lance do Ronaldo em todo o jogo. Vibrou como se tivesse feito um gol, Fernando Henrique. Também uma característica dele. Dieguinho. Tartar. Já o torcedor do Flamengo vê o gol de Emerson. Daqui a pouquinho a gente mostra para você. Tartar acreditando na jogada individual. Ele tem muita habilidade. Dieguinho. Devolução para o Tartar. Na linha de fundo. Tenta o drible. Ainda Tartar. Faz o cruzamento. Felipe. Soco para a entrada da área. Mariano caiu, falta a favor do Fluminense. Temos aqui no Maracanã um público presente de 68.158 torcedores. Quando temos mais um cartão amarelo, você está vendo aí o cartão para o Moraes. O Luiz, parte da renda foi penhorada para 2 ex-jogadores do Fluminense. Um é Júlio César, que jogou no Fluminense em 98, e outro um goleiro, o nome ainda não foi divulgado. 33 minutos, cobrança a 31 metros. Fred no capricho, no canto. Ficou fraca, ficou tranquila para o Felipe. De novo a cobrança do Fred, foi bem colocada, mas a bola acabou sendo fraca. Vem Mariano, vem Fluminense, todo o Fluminense no ataque. Mariano faz o cruzamento, Ed Carlos subiu. Ela passa, chega no Tartar. A pressão é grande, vem Fluminense de novo. Dieguinho completamente livre na esquerda, faz o cruzamento. O Corinthians tira do jeito que dá. Douglas acaba perdendo a bola. Douglas divide, último toque do jogador do Corinthians. O Fluminense precisa de mais 2 gols. O Corinthians vai se classificando. Conca vai para o Wellington Monteiro. Fred pede, Wellington Monteiro viu o Fred, pensou. Faz o toque, toque errado. Toque longe do Fred. Alessandro. A Herrera está reclamando, vamos tocar curto. Tenta sair jogando com o Moraes. Tem razão, porque aí a possibilidade de errar é menor, né? Toca para o companheiro mais próximo e mais bem colocado. Moraes. Ronaldo. André Santos. Tenta valorizar a posse de bola o time do Corinthians com o Ronaldo. Boquita. Tá muito solto aqui na direita o Alessandro.
Ronaldo pede na entrada da área, bola para Ronaldo. De novo Alessandro, a bola é do Corinthians, que de forma inteligente fica com ela. E a falta do Thiago Neves no Douglas. A reclamação de Parreira. Esse vai ser o jogo do Corinthians até o fim desse segundo tempo, Luiz Carlos. Vai ser esse jogo de cadenciar, quebrar, tocar a bola para um lado e para o outro. E aí, provavelmente, levando o Fluminense por precipitação a fazer a falta. E o Corinthians ganha todo o tempo que pode para fazer a cobrança. Ed Carlos marcando o Ronaldo. Alessandro. Douglas. Boa devolução, Alessandro na entrada da área. Luiz Alberto ganha. Último toque do jogador do Fluminense. O Corinthians fica com a posse de bola. O tempo vai passando. 37 no segundo tempo. A torcida do Fluminense reclama da demora. Douglas. Moraes. Puxou, faz o toque para o meio, erra o passe. Fluminense acelera na saída de jogo. Mariano chega dividindo, perde a dividida. A bola é do Corinthians. Elias. Christian. André Santos. Essa é a Copa do Brasil. Vai pintando numa das semifinais Corinthians e Vasco. Na outra, Coritiba e Flamengo. Falta marcada a favor do Corinthians de Moraes. Tem cartão amarelo para Alan. Todas as substituições feitas pelo Mano renderam o que ele esperava. Congestionar meio campo e cadenciar mais o jogo quando estava com a bola. O Corinthians está conseguindo fazer isso. E o Fluminense é evidente, dominado pela ansiedade, com muitos garotos, Dieguinho, Alan, Tartá, Mariano, enfim, todos esses garotos se precipitam em muitos lances. Conca está jogando pelo meio, Tartá. Vai para Dieguinho. 39 no segundo tempo, o Fluminense precisa de mais 2 gols. A torcida ainda sonha. Corinthians vai ficando com a vaga aqui no Maracanã. Dieguinho. Tartá. Pedalou na frente do Alessandro, tenta chegar à linha de fundo. Houve o último toque do jogador do Corinthians. É escanteio para o Fluminense. E o Mano Menezes continua no telefone celular com o Sidney Lobo. A conta vai ficar cara, hein, Luiz? Sidney chegou a ser jogador do Fluminense. Teve uma rápida passagem no Fluminense. Ele era um volante. Tartá na cobrança do escanteio. Uma cobrança mais aberta. William tirou. Sobra do Dieguinho. De primeira, ele chama Tartá na esquerda. Pressão do Fluminense. Tartá faz o cruzamento. Mais aberta. Fred subiu. Thiago Neves. Ajeitou o corpo. Bateu com estilo. A bola subiu demais. E o Corinthians vai mexer de novo. O Mano Menezes optou pelo Diego, que é zagueiro, e vai sair o Ronaldo. Se é o Ronaldo, camisa 9, entra o Diego, camisa 18. E o Ronaldo continua sem fazer gols no Maracanã como profissional. 3 jogos, nenhum gol, 2 derrotas e um empate de hoje. E agora a torcida do Corinthians começa a festejar. Depois de todo o sufoco do segundo tempo, o torcedor do Corinthians agora começa a comemorar a classificação. O Ronaldo me dá a impressão que está mancando um pouquinho. Mas é evidente que agora está muito mais difícil. O Corinthians praticamente está com essa classificação aí assegurada. Falta a favor do Corinthians. Vamos ver quanto tempo mais o Simon vai dar de jogo. Tivemos muitas interrupções no segundo tempo. Corinthians vai empatando com o Fluminense aqui no Maracanã. Saiu a bola. 4 minutos ele vai. O Fluminense tem, portanto, menos de 5 minutos para buscar 2 gols. Fim de jogo, o Vasco se classifica com empate no Barradão. O Vasco fez 4-0 em São Januário. 1 para o Vitória, 1 para o Vasco no Barradão, fim de jogo. Daqui a pouco no Sport TV News, tudo sobre a classificação do Vasco. Vasco já classificado. Corinthians está praticamente lá. Fluminense precisa de 2 gols. Vamos ter mais 4 minutos. Olha a furada. Todo o time do Corinthians recuado.
Vamos ter agora 4 minutos de ataque contra a defesa. Corinthians fica no seu próprio campo. Andrezinho faz o segundo do Inter. O Inter vai buscando a classificação, vai chegando à classificação. Logo o Andrezinho foi formado na Gávea. Ex-jogador do Flamengo. Douglas. Corinthians de forma inteligente valoriza a posse de bola. Boquita toca no meio. Pede a devolução. A bola chega aqui no Alessandro. Corinthians vai trocando passes. Impede os ataques do Fluminense com a bola no pé. O Alessandro sai com a bola dominada. Vem para a grande área. Tentou o drible. Levou uma trombada. Obstrução marcada. Marcada a obstrução. Isso é outra coisa que o Mano pediu. Quer dizer, o Corinthians continuou trabalhando a bola. 2 toques agora dentro da área. E o tempo passa. Você tem 46 minutos praticamente aí. E a bola continua com o Corinthians. Cobrança em 2 lances para o Corinthians. Marcada a obstrução nessa trombada do Ed Carlos no Alessandro. A torcida do Fluminense ainda comemorou quando o placar anunciou o segundo gol do Internacional. Vai dando Corinthians aqui no Maracanã. 2 para o Fluminense, 2 para o Corinthians. O Corinthians vai chegando à classificação com o empate. Vasco já é semifinalista. O Coritiba já é semifinalista. O Inter está muito perto, assim como o Corinthians. Cobrança em 2 lances. A bola deve ser tocada para o André Santos. Foi tocada, André. Colocado, Fernando Henrique. Grande defesa do goleiro do Fluminense. Escanteio para o Corinthians. Para você curtir de novo, Fernando Henrique buscou. O torcedor do Fluminense, Luiz, é de lamentar que o seu time não tenha feito no primeiro tempo o que fez no segundo. Né? Elias toca a boa bola para o Alessandro. Devolução para o Elias. Corinthians não deixa o Fluminense ter a bola. Não corre riscos o time do Mano nesse momento. Elias perdeu. Tartá. Bola mais uma vez é do Corinthians. Douglas. Corinthians fica com a bola no pé. Moraes. Falta do Wellington Monteiro. Temos quase 48. O Corinthians vai se classificando. No momento do jogo, a classificação parecia fácil. O Fluminense cresceu, fez 2 gols. Valorizando ainda mais essa suada classificação do Corinthians. Vitória em São Paulo, empate no Rio de Janeiro. Corinthians se classificando. Mas pelo segundo tempo, você está vendo aí o Ronaldo, pelo segundo tempo que fez, o Fluminense merece ser aplaudido pela sua torcida. Teve um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo totalmente desestabilizado. E o Corinthians, Mano Menezes deve terminar o jogo preocupado. Por que a sua equipe não consegue administrar a vantagem com o time titular? Conseguiu administrar o empate a partir das modificações feitas quando congestionou o seu meio de campo. Já vamos pelo último minuto de jogo. Tem cruzamento na direção do Fred. Felipe sai do gol, a bola do goleiro do Corinthians. Daqui a pouco, tudo para você da Copa do Brasil com a Vanessa Rich no Sport TV News. Passamos dos 48. Corinthians e Vasco vão chegando às semifinais. Internacional e Coritiba fazem a outra semifinal. Apita Simon. Fim de jogo. Empate, 2 para o Fluminense e 2 para o Corinthians. O Corinthians é semifinalista da Copa do Brasil.